Pessoal, a gente vai fazer hoje uma mentoria aberta com o servidor da Blueline. A gente vai analisar a database e procurar corrigir um pouquinho o jogo do Henrique. E aí, doutor Henrique, tá aí? Tamo aqui, tamo junto. Fala um pouquinho pra galera como é que é essa história com poker, como é o limite que você joga, como é que você faz um pouquinho as coisas. Vamos conversar um pouquinho antes da gente entrar nessa parte mais Falo técnica. sim, mano. Rapaz, cara, o poker eu conheço ele faz muitos, muitos anos, cara. Eu sempre tive muito interesse, né, por essa parte aí. Mais de 10 anos eu conheço o poker já. Só que o Ah, spin é uma massa. coisa que eu me interessei mais pela flexibilidade dos horários, né? Já Sim. faz uns 3, uns 5 anos aí mais ou menos que eu jogo spin, né? De forma mais assídua, assim, uns 2, 3 anos, né? Eu sempre procurei os conteúdos que eu consumi, né? Sempre foi de forma aberta, né? Principalmente nos grupos, né? E hoje em dia com inteligência artificial, essas coisas, né? Eu consigo ter um norte, assim, mas as estratégias que eu utilizo, assim, são as básicas, né? Atacar quando é board mais seco, tentar expulsar o vilão da mão, uso tabelinha de range e tal, essas coisas, né? Mas assim, eu não consigo ter uma estratégia muito bem definida. E a gente tava conversando. Eu faço, mas eu não sei bem o que eu tô fazendo. Eu sei que é um pouco lucrativo porque eu consigo ver nos gráficos, né, e tal. Sim. É, Massa. Então você nunca chegou a estudar, assim, fazer um curso, uma mentoria, participar de um time. Foi mais, tipo, você dando as caras sozinho, conteúdo gratuito no YouTube, um GTO gratuito ali, chat GPT. exatamente, né? Eu sempre jogava na GG Poker, tinha uns tickets lá, né? Eu acho que eu criei a minha banca uns 2 anos atrás com os tickets, né, da GG Poker lá. Aí eu lembro que uma vez eu consegui fazer, acho que $100 no GG Poker, né, perto dos tickets lá, e eu vi que poderia ser mais lucrativo, né? Quando eu entendi um pouco que a diferença dos jogos Flash, né, pro regular, aí eu fui pro PS, aí depois do PS não tem mais, né, regular, aí eu vim pro iPoker agora. Sim, eu também fui dando essa fugida aí dessa Eu sempre estrutura joguei no mais ali, né, 0,25, 1, dando uns tiros nos dois ali, mas eu nunca passei dos sim. dois não, cara. Interessante, interessante, interessante. Bem legal, cara, bem legal. Então vamos lá, vamos lá? Vocês estão Vamos conseguindo lá. visualizar legal aqui o gráfico? Ou quer que aumente um pouquinho? Tá um pouco encolhido o gráfico, mas dá pra ver bem. Vamos expandir Agora um pouco melhorou. mais aqui. Melhorou. De bola. Pronto. Todo mundo consegue ver o chip EV? A gente tem algumas coisas aqui. Primeiro, ele tem um chip EV bom pra esse limite e principalmente assim pra essa abordagem que ele falou que tem de nunca ter feito curso, nunca ter feito uma mentoria, nunca ter participado de time. Então é um cara mais autodidata, digamos assim, ele estuda coisa material gratuito, YouTube e tudo mais. Ele tem um chip EV bem ok assim pro Zoom. Acho que já pode inclusive passar a jogar os dois, cara, não tem muito porque você ficar no um. Os fields são muito parecidos, né, como a gente já conversou. Você vai ter um resultado bem bem próximo ali. E a questão de você ter um pouco mais de banca mesmo, mas o seu retorno vai ser maior também, né? E a princípio, a gente tem uma head bem dowsinha, assim, esses limites micros, o normal vai ser a gente ter tanto a blue quanto a head up, o gráfico ele fica mais ou menos assim, ó, nesses limites micro, a blue e a head up. Então aqui provavelmente é uma passividade, tá? Beleza. Vamos dar uma olhadinha no seu chip EV por posição. Então, o maior buy que você joga é o 1, né? Então aqui é legal a gente dar uma filtradinha pro 1 mesmo. E aqui a gente tem uma situação bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. Que é assim, você tem o BU um resultado ok, 30, pra esse limite. Só que o seu HUSB devia ser bem próximo nesses limites. E ele é bem baixo. E a estratégia padrão, assim, é bem similar. A questão de triple barrel, de bet check bet, delay barrel, de fazer o vilão foldar o range é bem. Você pode jogar bem próximo, assim. Eu lembro que até os 5 eu jogava da mesma forma nas duas posições e tinha um resultado interessante. E aí o seu HUBB, ele é bem maior do que o HUSB. Você tá defendendo melhor do que atacando. Claro que tem um pouco de variância, né? Quando a gente fala de 2.000 torneios, não é uma amostragem enorme, é uma amostragem que ainda tem variância, mas, tipo, é um indicativo aqui de que talvez a melhor posição pra gente analisar do seu jogo seria o HUSB. Vamos a princípio dar uma olhadinha nele. E aí qualquer coisa a gente muda. Que é o nosso reportezinho de mão. Vocês conseguem enxergar o HUD aí legal? Conseguimos. Bem top. Tá. Pronto, esse aqui é o HUD do Henrique. Tá? Vamos lá, dar uma pinceladinha aqui. Primeiro, aqui é o pré-flop do HUSB. Aqui é o pré-flop do HUBB. Aí aqui é o pós-flop, limped e raised pot. Pós-flop, limped e raised pot e isopot. Todo mundo conseguiu entender isso aí? Beleza. Massa, então. O que a gente tem aqui, cara? Primeiro, assim, você tá com VPIP baixo mesmo. Você pode jogar ali muito próximo de 100% contra a ficha. Você vai começar a foldar. Acima de 6 bebês, você vai querer ao máximo jogar 100%. E você só vai começar a foldar a borda contra jogadores muito agressivos, os fish maníacos, né? Então, aqui a gente vê que o seu standard já é foldar a borda. Até deep, tá vendo? Até deep você folda ali 8 e 3, né? Quando a gente trazer aqui a questão de range. Vocês conhecem esse programa aqui, o Flopzilla? Sim.
Eu nunca peguei pra mexer nele, não. Não precisa, mas você conhece a ideia da matriz de range aqui, né? Você segue uma Sim, sim. tabelinha, pronto. Então se você tá jogando ali, ó, 90%, seu range tá mais ou menos isso aqui, ó. É isso aqui você já tá foldando direto, né? Sim, sim, verdade. Então, aqui a gente ganha mais jogando essas mãos que foldando. Porque imagina, toda vez que você folda, você perde meio Big Blind mais a ante. E quando você joga o pós-flop, você tem a oportunidade de fazer o vilão foldar, de acertar alguma coisa e ganhar dele. Então você é mais lucrativo jogando essas mãos marginais contra jogadores mais fracos do que só dando open fold. Inclusive, em GTO contra GTO, joga essas mãos também, né? Mais deep, né? Só vai começar a foldar ali quando mais short. Então, primeira coisa é 100% de VPIP, tá? Até 6 BBs. 100% de VPIP até esse aqui, ó. 100%. Aham. E aí você vai começar a foldar realmente se o cara for um maníaco. Tiver muito ISO, muito donk, muito check raise, ele não deixar realmente você profitar, aí você vai começar a foldar. Mas fora isso, pode jogar 100%, tá? Legal, legal. Pronto. Segundo ponto, cara, você tem muito mini raise em todas as faixas de stack, ó. Então, isso aqui tá estranho, porque você tá dando mini raise e foldando. Então, é bastante fold, tá vendo? E aí o seu limp, ele é bem mais fraco, né? Você acaba foldando pro ISO. Eu acho que você tem que dar bem menos mini raise aqui, principalmente short. Porque o que que acontece, cara? Quando você dá um mini raise, quando você tá short, muitas vezes você tá com 8 bebês, dá um mini raise, aí o pote vai pra 4, 5 e você tem 6 bebês. Então você não tem mais uma fold equity grande nesse pote, entendeu? Você não tem uma jogabilidade nesse pote. É muito melhor você dar limp e você construir uma fold equity de 3 streets, bet, 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 ou bet, check, bet, colocando muita pressão no cara no river, do que você dar um mini raise, pegar um pouco de fold equity pré-flop, mas quando você for pro pós-flop você não tem jogabilidade. Então você vai dar um c-bet, aí depois meio que o cara já não vai foldar mais nada, porque o SPR o pote já tá muito próximo do seu stack efetivo, então você não consegue fazer ele foldar, entendeu? Entendeu? Entendi. Então, cara, tomar cuidado com esse mini raise. Eu acho que você tem que dar uma olhada de forma geral, assim, nessa tabela que você tá usando pré-flop. Você falou no começo que você usava uma tabela. Dá uma olhadinha direito nessa tabela se você tá seguindo ela mesmo ou se ela tá pedindo pra você fazer essas coisas. Porque se ela realmente estiver pedindo pra você fazer, é bom trocar de tabela. O Open Shove também tá bem pouquinho, tá vendo? Essa faixa de stack a gente vai ter um Open Shove muito mais alto contra o recreativo, porque eles overfoldam pro Open Shove nessa faixa. Porque o recreativo ele não joga em Big Blind, né? Ele joga em ficha. Então pra eles, Uhum. tipo, se tiver 300... Isso era pra ser um 3. Se tiver, tipo, 300 fichas, mas o stack efetivo for 15 ou 7, é a mesma coisa pra ele. Ele não enxerga o jogo em Big Blind. Então isso faz com que ele tenha um overfold nesses stacks mais baixos. Então a gente quer ter um Open Shove maior aqui, ainda mais com a ante. Então, o pré-flop eu acho que é fácil de você corrigir, cara, porque realmente nesse começo você vai se orientar muito mais por uma tabela do que você tentar entender e desmistificar todo o pré-flop porque você faz alguma coisa. Mas essa sua tabela aí, ou ela não tá eficiente o suficiente, ou você não tá seguindo ela, entendeu? Ah, é mais fácil não estar seguindo ela. É. É, Dá uma olhadinha nela, se você quiser depois me mandar pra eu dar uma olhada nela, eu dou uma olhada e te digo se ela tá otimizada, se tem alguma coisinha pra poder melhorar ou não. perfeito. Que aqui tem. E aqui, como são pontos fáceis, eu não vou entrar muito neles, porque eu acho que, tipo, pra todo mundo aqui, é bem fácil você ter acesso a uma tabela hoje em dia, e você seguir ali aquela tabela, e você já vai ter um pré-flop bem ok ali pra esses micro stakes, tá? Outro ponto Beleza. aqui, não é do HUSB, mas, tipo, ó, um overfold massivo pra mini raise, tá vendo? Então, realmente tem alguma coisinha ali de ou tu não tá seguindo a tabela, ou a tabela não tá otimizada. Tá? Deveria estar defendendo muito mais, então, né, os mini raise. Deveria estar defendendo mais aqui. Mas o mais crítico mesmo é o VPIP, esse mini raise aqui e a falta de open show. Que se o resultado no Principalmente, HU. Perdão. o Open Shove seria mais no HU, né? É o HUSB, né? Isso, Aqui é o HUBB e a defesa, né? E se o resultado no isso. HUBB não tá tão ruim. Mas o do HUSB pode melhorar muito. E eu acho que você melhora muito corrigindo o VPIP, corrigindo esse mini raise aqui, ó. Corrigindo esse open show. Acho que se você pegar esses 3 pontos, você vai alinhar bastante ali o seu pré-flop. E como eu te falei, são correções fáceis, porque hoje em dia a gente consegue ter acesso a tabelas. Por exemplo, a tabela do Team Bass gratuita, ela já vai ser o suficiente para um micro stake. Então a gente tem acesso a essa tabela de forma muito simples, e você vai olhar e vai corrigindo o seu jogo ali conforme aquilo. Dúvidas que você tiver, você vai tirando, mas tipo, você não vai ter erros grandes assim, entendeu? Seguindo a tabela. Entendi. Massa. E aí vamos pra parte interessante, que é a parte que você vai realmente, e a galera também vai ganhar mais com essa mentoria aqui, que é o pós-flop, né? Que não é tão fácil e acessível assim quanto o pré-flop, né? Hoje em dia a gente não tem uma estratégia assim, pós-flop tão disseminada em termos de material gratuito, né? E aí aqui a gente focando no seu HUSB, a gente tem alguns pontos interessantes. Aqui é limp CBET, tá? Então, Sim. CCB tá muito pouco.
Seu C-bet ele é bem baixinho. E aí seu second barrel é baixo e seu triple barrel é baixo. Então, tipo, não faz sentido. Porque se você C-beta pouco, significa que você tá C-betando um range mais forte, na maioria das vezes. E se você tá C-betando um range mais forte, você teria mais second barrel e mais triple barrel, né? Então, não faz muito sentido. E quando a gente olha aqui o fold pra probe, ele tá muito alto. Então, você C-beta, não dá second barrel. Então, você joga assim, ó. Você C-beta. Aí você não dá second barrel, então você dá check. Aí o vilão C-beta em você e você folda. Entendeu essa linha? É isso mesmo. Entendi. Pronto. Aí isso aqui tá custando muita grana pra você, cara. Aí aqui a gente tem mais um outro ponto. Vou apagar aqui pra ficar mais simples. A gente tem mais um outro ponto aqui. Você C-beta, pouco, mas tipo, quando você C-beta, aí você não dá o second barrel, beleza? Aí se o vilão não te ataca, você também não dá o bet check bet. Então, C-beta, aí você dá check, aí o vilão não proba e você dá check. Aí você vai pro showdown e perde a mão. Ou ganha uma mão que teria valor pra poder tirar. Se identifica com essa linha também? Identifico, e é exatamente o que eu procuro nos fish, né? Por exemplo, quando o cara beta, ele checa no segundo, ele, pra mim, ele mostrou fraqueza, e é aí que eu tenho que explorar ele. E aí você proba. Realmente, o seu HUBB, cara, isso é muito interessante. O seu HUBB ele é mais agressivo do que seu HUSB. Eu nunca tinha visto isso antes. Mas é por isso que você tem um resultado ok, apesar de você folda muito pra delay, mas tipo, eu priorizaria primeiro o HUSB. Mas você tem um resultado ok no HUBB, porque é isso, quando o cara dá oportunidade, você tem o probe river. Apesar de você estar foldando também um bocadinho aqui. Mas você proba um bocadinho aqui também. Então, realmente é o que o gráfico ele acertou dessa vez, né? É passividade muito grande. Então, aí você C-beta bem pouco. Aí quando você não C-beta, tá? Aí o cara proba, você folda. Sim. Mas se o cara não proba, você não dá delay. Tá vendo aqui? Tô vendo. Seu delay é muito baixo, seu C-bet é muito baixo. O delay seria o bet no turn? O flop foi check-check, Uhum. tá? Aí abriu o turn. O vilão não probou, então ele deu check de novo. E aí você tem uma oportunidade de bet aqui. Entendi. Esse é o delay. Só que aí você não tá dando delay. Então, tipo assim, você tá muito, muito passivo mesmo. Em todas as linhas, cara. Todas as linhas. Você bet second barrel, triple barrel, bet check bet. Aí você tá foldando bastante, aí você não tá dando delay. O que tá faltando aqui mesmo é saber atacar. Quando atacar, provavelmente deve ser parte de range com E. Vamos dar uma olhadinha dar uma olhadinha nas mãos pra ver o que a gente descobre. Mas muito provavelmente você não tá sabendo jogar com seu range de E. E talvez no HUBB eu tenha uma estratégia definida, né? Que é quando o vilão mostra passividade, eu ataco. Mas no SB não tem estratégia. Perfeita. Vamos ver umas mãos aqui. Tá? Eu vou esconder o HUD porque não faz sentido vocês pensarem em HUD agora. Vocês precisam ter mesmo uma estratégia básica muito forte, baseada em MDA, e repetir isso daí contra o Fish. Falar pra você que o Rude eu acho ele mais atrapalha do que ajuda. Eu não entendo nada dessas paradas. No começo, assim. Tá, cara, me explica esse mini raise aqui. Mini raise é porque aí deveria ser um open shove, né? Mas eu acho que eu dei mini raise pra acertar alguma coisa. Muito pouco você vai acertar, né? Aí pra mim é um flop seco, então eu vou tentar tirar o vilão da mão. Ah, e agora? Aí agora eu tentei blefar. Cara, essa mão, ela explica perfeitamente o que eu tava dizendo ali. E eu vou falar pra vocês agora, ó. Você dá mini raise aqui, então o pote já é quase o seu stack efetivo, tá vendo? Entendi. Aí quando você beta meio pote aqui, e o vilão paga, você já não tem mais fold equity nenhum aqui. Você vai betar meio pote de novo. Não vai fazer foldar muita coisa. Né? Tanto que ele te pagou com um bottom pair. Então, se você quer jogar essas mãos pós-flop, essa mão ela é um bom open shove, mas se você quer jogar ela pós-flop, você tem que ter stack efetivo pra você poder dar o triple barrel. Que você vai ter todas, teoricamente isso é um B, tá, galera? Você vai ter fold equity aqui, fold equity aqui, fold equity aqui. Então, quando você beta só flop aqui, ele tem uma cacetada de draw. Esse board ele não é tão seco. Ele tem uma cacetada de draw. Que ele vai continuar. Tem overcard que ele vai continuar te pagando. E aí bate uma carta. Flush draw, draws entre o 3 e o 4, né? E aí bate um 10, que é uma carta que faz pressão no 4 e no 3. Então é uma boa carta pra você barrelar. Só que você não tem stack pra barrelar. Porque o draw vai te pagar turn. E o que você quer é betar e betar. Tá, entendeu legal porque que esse mini raise ele não funciona? Entendi, porque não tinha stack efetivo pra mim dar o triple barrel, né? Pude abrir só um comentário que isso acontece bastante no field. E aí eu fico com dúvida, às vezes, por exemplo, no lugar, muitas das vezes eu tomo esse mini raise com poucas fichas. Sim. E aí com um rei 3, um rei 2, eu sempre fico na dúvida de como que eu jogo, se às vezes eu evito a fadiga e fold a mão, ou se eu devo pagar, tipo, porque geralmente eles vêm pra essa linha, né? Tipo, de
bet de mini raise ali com esse stack de 8, 9 blinds, e aí já beta metade do pote, e aí eu fico pensando se eu perco dinheiro em tá pagando esses mini raises com rei 3, rei 2 off. O standard é o call, mas vai muito de como você enxerga o vilão também. Então você tá jogando contra um cara que você tem noção que ele é passivo, o cara nunca deu um mini raise na vida, aí do nada ele dá um mini raise com 6, 7 bebês. Ok, um fold, ok. Mas normalmente você vai pagar, porque você tem odds de acertar alguma coisa ali, e ele pode ter um pocket pair que ele não vai foldar nunca mais, ele pode tentar te blefar e você vai ganhar dele. Então, normalmente, esses combos mais fracos eu jogo de call, sim. Beleza. Mas a gente não pode estar dando esse mini raise, e aí eu acho que todo mundo entendeu aí, porque a gente não tem margem de manobra pra poder fazer o cara foldar. Ele não vai foldar nada que ele acertou aqui. Ele tem que botar 4 num pote que já tem 8. Então ele tem que ganhar, mesmo que ele não entenda que ele só tem que ganhar 25% das vezes, né? Ele não vai foldar um draw aqui, não vai foldar um 9, não vai foldar um 4. É Beleza? difícil ele foldar mesmo. Beleza. É. Então você não quer. Aí de novo, esse aqui é um leakzinho pré-flop, né? Cabe você dar uma olhadinha nessa sua tabela. Aqui você tá no Raid, HUBB? Por que veio o HUBB? Oi. sobre essa mão anterior aí que Pois, você estava mostrando, eu realmente também, quando eu tô jogando, acho muito estranho, né? Os mini raise com blind, né? Muita pouca blind, 7 blind ali, 6. E daí, às vezes, ou eu chovo por cima ou eu foldo. Mas realmente, eu não. Eu acho até estranho jogar, né? Não sei muito o que fazer quando alguém dá esse mini raise. Igual acho que foi o rapaz aí falou. Tá, eu vou entregar o ouro pra vocês, tá? Às vezes eu também tento esquemar elas e chovar pra ver se. Porque ainda tem um fold act ainda desses vilões. Não, aí eu- e alguns dão mini raise, eu chovo por cima e o cara folga. Essa aqui é a tabela que eu fiz, baseado no MDA da iPoker. Então, tipo, a galera que faz o curso e tudo mais, eles ganham essa tabela. E aí, quando a gente tá short, ali bem shortzinho, e o cara dá um mini raise na gente, a gente pode chovar muita coisa em cima dele, de volta. Nossa. Claro que isso depende muito também da visão que você tem do recreativo. Se você tá jogando contra um cara e ele tá sempre limpo e ele nunca dá mini raise, você não vai pegar essa jogada aqui, porque provavelmente ele tá no topo. Mas com base no MDA, por a gente ter um pouco de fold equity, já é lucrativo você jogar dessa forma. Então, você vai defender algumas mãos? Você vai defender algumas mãos. É menos mãos do que quando você tá deep, óbvio. Mas você tem muito tribet chove sim. Agora, se você tá jogando contra um cara que você sabe que você tá amassando o cara, ou que o cara é muito passivo, você não vai pegar essa linha de alta variância, entendeu? Sim. Mas Legal. eu acredito que até nas tabelas gratuitas, a gente tem. Cara, eu vou dar uma olhada. Eu tenho a tabela gratuita aqui. Eu acho que eu tenho. Do Team Bass. Essa acho que é a paga. Mas a gratuita é tipo igual a paga, só que ela não tem a parte de reg, né? Que pra vocês não importa, né? Ela é assim, ó. Tipo, você clica. Então, por exemplo, ele também te dá o que você vai fazer ali, ó. Ele aqui é bem próximo, né? Apesar de que eu discordo desse tribet chove com suited desconectos. Eu não gosto contra fish. Contra fish eu acho que a gente tem que jogar sempre de forma linear. Então é melhor você dar um tribet chove com rei 4 do que com 6 e 5 suited. Porque o cara pode estar te dando mini raise com rei 2 e te pagar. Né, com dama alguma coisa e te pagar. E aí se o cara, por exemplo, ele dá um mini raise com dama 8 e ele te paga, é muito melhor você ter o rei 3, o rei 4 do que o 6 e 5 suited, entendeu? Entendi. Então, essa parte é gratuita, tô fazendo propaganda de graça pros caras ali, mas depois eu mando pra vocês esse link que já vai ajudar bastante nessa questão de pré-flop. Tá bom? Beleza. Então vamos filtrar aqui, porque acabei que eu peguei HU pós-flop inteiro, não foi o HUSB. Os filtros lá vocês já tem no lá no- Discord. já tem no Discord ensinando como fazer os filtros. Qualquer coisa também pode me mandar, eu mando os filtros, eu ensino a fazer os filtros. Então, essa foi a mão que a gente conversou. Vamos dar uma olhadinha nessa aqui agora. Agora a gente foi de limp, beleza, massa, gosta. E aqui, me explica a sua linha de pensamento aqui. E aqui eu betaria aí, acho que 2 BB pra tentar expulsar o vilão, porque eu tenho o second pair com kicker baixo. Porque eu não 2 vejo que bebês ele é tenha pote. draw. É pote, é. Cara, eu duvido que você tenha feito isso. Pensando bem, Não, tipo assim, ainda bem que você não fez, porque não é uma jogada boa. Porque assim, o Boldo já seguiu, tá? Então, tipo, 9-8 já seguiu. Ele tem um monte de valete, ele tem um monte de 10 melhor que o seu, ele tem um monte de draw. Então você tá se auto-valor betando. Tipo, você tá betando um size tão alto que o range que ele te paga, você tá perdendo todo. E você tá não tem foldando. como ele pagar perdendo, né? Você tá foldando todas as mãos de valor que você ganha. E você tá tomando só call de mãos que você tá perdendo. Aqui eu jogo de check também. Aí na dama ele não betou. E aqui é uma oportunidade de delay, entendeu? Então, Porque não tem uma carta que é maior do que a do bordo. não, delay é essa jogada aqui, ó. Pós-flop, você tem uma oportunidade de c-bet e você não c-betou, tá? Uhum. Agora ele tem uma oportunidade de probe. Ele não probou. E você tem uma oportunidade de delay. Então, delay é no turn, quando o flop é check-check.
Vamos lá. Flop, check, check, tá? Ah, Que é o flop. Fomos pro turn. O vilão vai falar, porque ele tá fora de posição, ele tem uma oportunidade de probe. Quando ele não proba, joga de check de novo, a gente tem uma oportunidade de delay. Delay é postergar. Então, é delay, você tá postergando o C-bet, digamos assim. Deu pra entender? entendi. Pronto, beleza, perfeito. Perfeito. Aí você beta um bebê, ok? Tá, e agora, qual é o size? Essa aqui. 75%, certeza. Tá bom. Acho que pode betar até um pouquinho mais alto, mas ok. Não é criminoso essa aqui, tá? Essa aqui não é criminosa. Vamos procurar os crimes. Mini raise. Ah, aqui você tomou um donk. Legal. Como é que você joga essa mão? Aí é recall, né? Tá. Ó, tribetei. E agora? Agora é check. Massa. Ai, cara. Eu tô achando engraçado que Ele errou tudo que ele falou. tudo que ele falou, ele fez ao contrário. Pensando que cabeça fria agora é mais fácil. Às vezes tá jogando 4 telas. Sim. Então, pode anotar no seu caderninho aí, ó. Diminuir a quantidade de tela pra focar no pré-flop. Primeiro ponto. Segundo ponto é resolver essa ultra passividade do USB. Perfeito. Tá, e aqui, isso aqui é C-bet ou é checkback? Cara, é board dobrado, eu vou betar aí, tipo, pote, pra tentar expulsar o cara da mão. Tô vendo. É. Cara, primeiro ponto. Aqui é bet, sim, sempre bet. Vocês podem sabetar todos os boards dobrados que tem, mas é um bebê, cara. Não precisa betar, pra que pote? Não precisa betar pote. De novo, um bebê você já folda tudo, entendeu? Mas você jogou de check. Tá, agora você tem uma oportunidade de delay. E aí? Aí eu betaria pote. Certo, vamos ver. Tem 75, né? E ele foldou. Então é bom você ter dado delay aqui. É bom. Mas eu acho que é um bebê. E aí você tem e aí você pode betar alto river. Mas tipo, você ter dado delay aqui já é muito bom. Já é muito bom. Ok. Mas você tem que saber betar, tá? Agora você tem um terceiro par. Como é que normalmente é a sua estratégia com o bottom pair assim no flop? Ah, eu betaria um blind. Certo. Check. Aí já tá quarto par, né? Aí Ai, eu acho que eu tentaria ir pro showdown. Mas você tem um quarto par com open-ended, né? É. Mas é ok. Tá, e agora? Qual é o size? Aí, Hum. se aí bater o flush, aí eu betaria um ou check. Ele Lá tem no- flush aqui? Você acha que ele tem esse flush? Pensando bem, agora não, né? Porque senão eu já teria betado, né? Ele probaria, né? Uma parte do flush draw dele proba turn. E quase 100% dos flushes beta river, né? Com certeza. Você tá nuts aqui, né? Você tem que. Aqui, quando você tem a oportunidade de value bet, você tem que pensar assim, ó. Qual é o range do vilão que te paga aqui? O que você acha que ele tem que pode te pagar aqui? Ah, Você ele acha- pegaria pro 8. Pronto, perfeito. Você acha que ele tem um valete jogando dessa forma? Não, com certeza não. Um 8 você acha que ele tem? Sim. O 3 você acha que ele tem? 6 eu tenho a blocker, né? Então eu acho que não. Não, mas você tem uma blocker, mas ainda existe 3, né? Você acha que se ele tiver um 3 na mão, ele joga dessa forma? Eu acho que sim. Certo. Se ele tiver um 9, você acha que ele joga dessa forma? Não, aí se ele acertou o 9, ele betaria, né? Não, ele não tem um 9. A dama, você acha que ele jogaria dessa forma? Não, porque é uma over, então ele teria betado também. Tá, então você tá mirando o 8 e o 3, perfeito? Sim, ou então é o Ice, né? A carta alta. Ou as high cards, exatamente. King high, Ice high, né? Então qual é o Isso. size que você faz aqui pra tirar valor? Desse 8 e 3 e high card. Ah, eu daria até overpot aí, uns 3. Loucura, cara. O cara nunca vai te pagar. Se você tá no lugar dele, você é o Strong Ping 65. Aí você jogou de check tudo, o board completou o flush e é uma carta pra sequência. O cara te beta 3. Você paga com o 3 ou King High? Não, aí é fold, com certeza. Então, você não pode fazer esse size, né? Não, talvez seria um big blind aí, né? É um Big Blind. Um Big É Blind. verdade. Perfeito. Você não beta. Não é porque sua mão é forte que você tá nuts, porque o cara nunca tem flush, então você tá com a mão muito forte. Não é o seu size bet não é a força da sua mão. É a relação entre a força da sua mão e o range que ele te paga. Porque não adianta nada você ter uma mão muito forte aqui e fazer um size que o cara nunca vai te pagar. Você nunca vai ganhar. Eu penso assim, qual é o maior valor que eu posso betar que ele ainda me paga? De vez em quando eu penso isso. Então, perfeito. Qual é o maior valor que você pode betar que ele te paga com o 8 e 3 dele aqui e o King High, Ice High? Um bebê. Não é isso? Perfeito. Exato. Bom, seu size é esse aqui, um bebê. Você deu check back, cara. Aqui é crime, tá? Então, ó. Você não betou flop. Eu betaria essa mão flop pra drenar um pouquinho de equidade. Ainda mais que eu tenho 10, eu bloqueei um pouco do range de call. Todos os turns e rivers são ruins pro 3. Então eu acho que o C-bet é bom. Mas você optou pelo check. Não é criminoso, mas
Eu prefiro o C-Bet. Aí no turn, você tem equidade boa contra contra o 8 que ele pode ter. Então seria ok aqui o bet, porque você tá buildando o pote pra quando você acertar, também você chuvar. Você tem uma mão forte. Mas o check também não é, tipo, muito criminoso. Só que aqui é criminoso. Porque você tem valor claro pra tirar do cara. Você tem uma sequência. Você pode betar um bebê e ele vai pagar com 8, né? Ele pode ter um 9 que ele ficou com medo de betar, alguma coisa Essa que é a assim. minha dúvida. Tipo assim, se ele, no caso, né, se ele tivesse com a intenção de fazer o vilão foldar, ou talvez, né, ele deu check pra tentar ver se melhorava, pra ele conseguir blefar essa mão aí e tal. Geralmente, talvez umas 2 blinds, né, pra ver se folda esse 3 Sim, sim, um 8, concordo. Então, não caberia essa bet também por valor, já que talvez seria a Não. bet que você usaria pra fazer foldar. Não. Não, e você tá confundindo o conceito de equilíbrio de range. Quando você Sim. faz o mesmo valor com valor e blefe, você usa o mesmo size. Por que que a gente faz isso? A gente faz isso pra o vilão não saber o que a gente tem. Então, o vilão não sabe como a gente tá jogando. Aí a gente usa o mesmo size com valor e com blefe. Esse cara, ele não faz a mínima ideia de como você tá jogando, ele nunca vai jogar contra você de novo. Ele é fish. O field é enorme. Ele não vai pegar informação sua pra saber. Então, isso aqui é conceito de equilíbrio GTO. Vocês só vão se preocupar com isso nos 10. Ou nos eu acho 5, que faz essa se merda. preparando pros 10. Fora isso, contra fish, você tem que jogar como a sua mão quer jogar. Então, qual é a melhor forma que você joga? Você joga combo, o seu combo, contra o range do cara, que a gente definiu aqui que era 8 e 3 e high cards. Então, é assim que você joga contra fish. É combo contra range. Contra reg, bom, você joga range contra range. Porque senão o cara pega a size intel sua e te explora. Mas não botem isso na cabeça de vocês. Não tenham esse estresse. O que vocês precisam saber agora é a melhor forma de tirar dinheiro do recreativo. E a melhor forma é jogando combo contra range. Então, Verdade. por blefe você pode fazer 2 bebês, 2,5 até. O cara muito provavelmente vai foldar. Um 8-3. Uma high card, se você estiver ganhando. Mas pra tirar valor, você tem que pensar no call dele. Senão não adianta, entendeu? Porque a rapaziada que me ensinou, eles me ensinaram a ficar preocupado demais com isso. Eu já pensei nisso. Eu falei, velho, os Não, caras nem sabem o que eles estão fazendo. Eu tô aqui não. preocupado, tipo, Esqueça, meu, cara. Esqueça. Eles não verdade. fazem a mínima ideia do que você tá fazendo. Você vai explorar eles a vida toda e os caras não vão conseguir. Você tá deixando de ganhar muito dinheiro tentando jogar um jogo balanceado contra um cara que tá bebendo cerveja e falando com 3 caras enquanto tá jogando o spin contra você, entendeu? Verdade, é burrice mesmo. O Kessler já deu a letra ali, eu não precisei falar. É isso, Kessler. A gente não quer fazer o vilão foldar com o nosso combo, né? Mas o que Me esqueci, me perdi. O que o pessoal falou foi: se a gente tivesse blefe aqui. Entendeu? Aí a gente vai querer que o cara fold, né? Se você chega aqui nesse river com um 5 e 2, você quer que ele fold. Então qual é o Sim. size que você faria, entendeu? Essa parte ficou clara pra vocês? Ficou, talvez essa mão aí eu pensei o seguinte: se eu betar um bebê pra estourar ele, se ele me der all-in, eu tenho que foldar. Aí eu falei assim: se ele me chovar, eu fico desconfortável, eu foldo a sequência. Talvez eu tenha pensado isso. É um pensamento bem ruim. Você tá deixando muito dinheiro na mesa. E como a gente filtrou o range dele aqui, é muito difícil ele ter alguma coisa, né? Aí você vai foldar, ele tá ganhando com o que de você? Ele tá ganhando com o rei 10 e ele tá ganhando com flush, né? Mas, cara, ele vai Sim. dar tanto check com flush assim, com o rei 10. Complicado, né? Uma porcentagem muito pequena, né? Se ele te volta aqui, não acho que você pode largar, não. Acho que você tem que pagar. Ele ainda pode ter só o 10 ou coisas aleatórias, né? O recreativo, às vezes, ele gosta de fazer jogadas aleatórias. Dá vontade de ir no banheiro ali, ele clica qualquer botão. Então aquela mão foi bem interessante pra gente. Interessante. E aqui, como é que você constrói... Como é que você pensa em c-bet nesse tipo de board aqui? Cara, aí eu betaria um blind, mas tipo assim, só por continuation. Porque eu não tenho nada pra acertar aí. Eu betaria um pra ver se ele folda. Ou se eu O que acerto que- o valete. O que é um blind pra continuation? É a Me continuation explica bet. esse conceito. Como eu abri a mão, eu tenho que dar continuation bet pra ver se ele folda alguma coisa. Se ele não acertou nada, ele folda, né? Algumas vezes, né? Aí você tá me dizendo que quer explorar fold equity. É isso, né? Exato. Você acha que você tem muita fold equity nesse board aqui? Eu acho que se ele tiver flush draw, ele me paga. Se ele tiver top pair, ele me paga. Se ele tiver o 6, ele me paga também, né? E ele tem, além dele ter o flush draw, né? Todos os pares que ele sempre vai ter, ele tem também muito draw de sequência aqui, concorda? Ele tem Concordo. 8x, ele tem 9x, ele tem 5x, ele tem valete com alguma coisa. Então é um board de baixa fold equity. Então Eu não vi, né? esse não é um board de c-bet. Esse é um board de check e a gente avalia a possibilidade de delay ou delay, tá? E eu tenho Entendi. certeza que você deu check aqui. Perfeito. Tá lendo, gente. Aí,
Ou você foldou aqui. Ok, tá bom. Você pode considerar bluff a turn, mas... Tudo bem. Porque bateu o as, né? Não, no turn, né? No turn. Quando ele não beta, difícil ele ter esse 9, né? Mas ok também. Não criminoso, né? Aqui de novo a gente tem um mini raise bem marginalzinho, né, cara? Esse é marginal. Contra a Fish, cara, você vai sempre tentar jogar assim de forma linear. Linear é o quê? Primeiro você vai vir aqui, ó. Depois você vai vir aqui. 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 Então, tipo, 8 e 6, ele é muito limpo, né? Sim. Aí você tem um second pair. Pá, como é Aí o... eu já... Pote! Não, aí é 50%. Ah, o cara dunkou. Linha interessante, linha interessante. O que é que você faz aqui? Aí é call. Ah, acertou, miséria. Ele deu check, e agora? Aí eu check atrás. Perfeito. E agora? Aí eu check o quero ver o showdown aí, né? Sim. E ele donkou alto com o bottom pair, né? Muito interessante. Esse é um cara que você pode... Vale fazer uma notezinha, né? E quando ele doncar, ele tá donkando qualquer coisa que ele acertou com valores altos. De novo, nosso querido mini raise. E o donk. Ah, a galera curte um donk, hein, velho? É, Nossa, aí é agora pra fold. caramba. Aqui é o quê? Aí é fold, com certeza. Tá. Ah, me dói foldar isso aqui, mas... Cabroca? 3, 6, 9, 18. Complicado. Será que ele sempre chova? Não sei se eu consigo foldar. Mas vamos se atentar mais a coisas. Por exemplo, aqui. Bom check. Bom check. Normalmente esses middle pairs bem protegidos, a gente pode jogar mais de check, porque a gente perde já pro top pair. Aham. A gente dá a oportunidade do cara acertar mais alguma coisa. E a gente tirar. A gente não tem 3 streets de valor que fala, né? Apesar de que você não tem 3 streets nesse stack efetivo. Mas esse board ele é bem draw, então poderia ser beta também, não seria criminoso, mas o check é ok. Mas agora você tem que dar delay. Você consegue visualizar por que você tem que dar delay aqui? Ah, 2 flush draw aí, né? Sim. Às vezes eu até chovaria, porque se o cara Não, tem é flush loucura. draw, ele me paga. Não. Cara, vai pagar uma parte muito pequena, né? Dos flush draws. Porque você tá chovando 2 vezes o pote, né? É, bem alto. Você tá muito na frente do range dele, né? Muito na frente. Não pode ter medo. Pra frente, né? Não pode ter medo. Você quer tirar valor do 8, do 6, dos flush draws, do draw de sequência entre os 6 e o 8, os street draws. Então você vai fazer um size pra chovar river. Não precisa botar essa pressão toda, porque você não quer que o cara fold. Você quer que ele te pague. Que foi justamente o que você fez. Poderia até Foi fazer bem um que eu acho, né? Poderia ser mais alto um pouquinho, mas é ok. O chove é ruim, o check é ruim. 50% é ok. Eu faria um pouquinho mais alto, 2,5. Apertar bem. Por aí. Eu ia pro chove, né? Você vai sempre chovar, né? Mas eu acho que ele não larga mais. Horrível, o stack tá bem baixinho. A gente gosta de mini raise. E aqui? Aí é 50%. Por quê? Porque o boulder Porque eu tenho a dama com um kicker baixo, mas eu tenho ainda extrai do 8 e do valete E ele tem muito draw, né? também. E só que você tem 7 bebês. Aí Viu como eu você já tem. Você não acerta uma dama aqui. Olha a situação que você tá, de novo, tá vendo? Você já tá com o stack efetivo muito próximo do pote. Numa situação que você não vai conseguir colocar muita pressão pro cara fazer foldar alguma coisa. É verdade. Por que 4 blinds e não o chove? Aí eu quero colocar ele no pote, né? E depois, Você quer aí, colocar independente, eu iria chovar, né? 2 bebês no pote de 8, ele vai foldar o quê? Não, vou dar. Essa mão aí tá complicada, hein? Me enrolei, Tá. né? Tá complicado. Quando Cara, eu ia chovar, eu chovei, né? eu acho que você pode ter visto isso aqui na televisão. É o Fake chove isso aí, né? fake chove. Só que o que é o fake chove, cara? É um conceito totalmente de MTT e que não se aplica de forma alguma ao spins. É tipo assim, tem mais um cara aqui. Vocês estão no ITM. Então você tem pay jump entre as posições, entendeu? Isso que eu tô falando? Então se você cai em terceiro ou você cai em segundo, tem diferença na premiação. Então você não tá jogando pelas fichas. As fichas, elas valem diferente, porque tem um conceito de TM. Aí você faz um fake chove, porque se o cara te pagar, ou se o cara te chovar, você ainda tem a possibilidade desse cara aqui cair antes de você. Mas isso não existe em spin, cara. Porque isso em spin a gente joga por chip EV. Não tem ITM, entendeu? E você não tem jogabilidade. Qual é a jogabilidade que você tem aqui? Aí se o cara te paga, sei lá, se o cara te chova, você faz o quê aqui? Você paga. Não sei. Eu pago, né? Na verdade, aí eu acho que era. Eu ia chovar. Aí não clicou choveu errado. assim. Independente do que bater, eu vou chovar. Mano, quando for assim, você fala assim, pô, mano, eu dei misclick. É melhor do que tentar explicar o inexplicável. Perfeito, beleza. Perfeito.
Não, Kaiser, não é, fixe. É uma jogada bem interessante. Você entendeu o conceito do ITM? É o seguinte: imagine que você tá jogando um three-handed no MTT e o terceiro paga 20 mil e o segundo paga 50 mil. Você faz a pressão do chove com esse tipo de coisa e você vai fazer com o seu range inteiro. Você vai fazer com todo o seu range de chove, você vai chovar e deixa um ou dois bebês pra trás. Porque se você perder o all-in, alguma coisa, a próxima mão você ainda tem chance de pegar o pay jump. Porque você não tá jogando ali pelo chip EV, você tá jogando pelo pay jump. Então pode ser que você ficou com dois bebês pra trás, mas aí na próxima mão os dois caras que ficaram, um chova em cima do outro, aí um ganha do outro e você tá em segundo, com dois bebês. Aí você ganha o pay jump, entendeu? Mas esse conceito não existe em spin, cara. Ah, faz sentido, saquei, entendi. Mas é bem na retinha final isso aí, né? Não, é mesa final em pressões de TM gigantescas, porque o cara ele não vai poder te voltar com muito... Cara, é complexo, a gente ficar entrando nisso aqui eu acho que vai confundir mais do que ajudar. Mas, tipo assim, o cara ele não pode voltar muita coisa em você, porque a depender da pressão que seu stack faz nele, ele não pode se colocar em chove, porque se o outro cara pode cair antes dele e ele perde um ITM, entendeu? Então, é conceito complexo de MTT que vocês não precisam se preocupar com isso agora. É, porque o que eu pensaria nesse caso? Porra, fica muito na cara, né? O cara poderia ter chovado, ele não chovou, deixou um stack pra trás, o cara não tem nada. Meio que, tipo, tu entrega a tel ali e fala aqui, ó, mano, ó, tô te blefando aqui, tomara que passe. Tá ligado? É isso que eu penso. Sim, mas, tipo, aí entra um pouco aquela questão de equilíbrio de range, você vai fazer isso com o seu range inteiro. Então você não vai fazer isso só com o Bluff, você vai fazer isso com o Ice Rei, com o 99, 88, 77. Seu range todo vai jogar daquela forma, entendeu? Então você tá equilibrado naquilo ali. Mas de novo, cara, isso é um conceito complexo de MTT que só vai complicar mais a cabeça de vocês do que ajudar agora nessa fase que vocês estão, entendeu? Esquece essa porra. Tá? Beleza. Esquece essa porra. Então vamos lá, esse 5 e 4 aqui. Cara, a galera donca. A galera pra cima. Calzinho, beleza, tranquilo. E agora? Vamos lá. Ah, eu ainda vou no check ainda. Eu quero showdown nessa mão aí. Por que você quer showdown? É porque eu tô perdendo pra sequência, tô perdendo pro flush. Mas ele tem sequência jogando dessa forma? Você acha que ele donka e dá check com a sequência? Aí ele dá check, turn e check de novo no river. Ele deu double, ele donkou um bebê. Aí bateu a sequência ou o flush dele. Aí ele vai dar check? E se ele der check, ele dá check de novo? Então. Você conhece o conceito de filtro de range? Não conheço. Pronto, essa vai ser legal pra vocês. Ó, o range funciona... De novo, contra Fish, a gente joga combo contra range, né? Porque a gente não sabe as cartas que eles têm. Então, a gente coloca ele num range de cartas. Então, imagine que no pré-flop, você tem uma quantidade de range igual a isso aqui. Então, vamos lá pro pré-flop. Pronto. O que o cara pode ter aqui? Tudo, quase, né? De limpa é tudo, né? Quase, né? As rei, essas partes mais altas, normalmente ele daria ISO, né? Então, quando ele donka, aí toda ação que ele faz, o range dele filtra um pouco. Então agora o range dele já não é mais isso tudo. Agora o range dele já é menor. Então, tipo, o que ele donka aqui? Ele donka com 6, ele donka com 2, ele donka com 4, ele donka com 3, ele donka com flush draw, ele donka coisas aleatórias, mas já vai diminuindo um pouquinho o range dele. Perfeito? Perfeito. Então, chegou no turn. Bateu o Ice. Completou a sequência, completou flush, e ele não donka mais, uma grande parcela de flush e sequência não existem mais no range dele. Então, o range dele aqui já é muito mais composto de 4, 6, 2 e coisas aleatórias. Exatamente, o Flopzilla é perfeito pra isso. Eu tô com ele aberto aqui também, e a gente vai fazer no Flopzilla também. Mas antes a parte teórica do negócio. Ele tá muito mais centrado em 6, 2 e 4 do que em flush draw, do que em flush ou sequência. E aí quando os dois dão check e no river ele não beta de novo, ele praticamente não tem esse range que você tá falando, entendeu? Entendi. Então você tem um value bet. Porque você mirando o quê? O 6 e o 2. Pensando assim fica até óbvio, né? É óbvio, o jogo é simples, cara. A vida é simples, que nem diz meu coach, o Gomes. E tá aí assistindo a gente. A vida é simples, a gente fica complicando as coisas. Você conhece o Flopzilla? Conheço assim, mas nunca peguei pra mexer. Cara, ele é perfeito, assim, pra a galera que tá começando. Mas eu considero, assim, agora, a sua prioridade número 1 é resolver essa sua tabela pré-flop, que é a coisa mais fácil que você vai fazer. Depois a prioridade número 2 é você correr atrás de uma estratégia, porque você tá sem estratégia, então você tá jogando um pouco, é mais intuitivo ali, alguma coisa assim. Se você tiver como investir, eu recomendo muito o curso do Zero Pro, e a galera que tá fazendo aí pode conversar com você sobre isso. Se você não tem como investir, correr atrás de revisar as oportunidades que você tem no Pokétracker, tirar a dúvida da forma que você pode com alguma pessoa mais experiente, procurar um pouco mais de conteúdo gratuito na internet que talvez você ache. Mas aqui, um plano de jogo é o que tá faltando no seu jogo pra você explodir. E você vê que mesmo assim você tem um chip EV de 70, pra vocês verem como é fácil o micro. O Flopzilla, eu acho que
uma grande parte da galera conhece. Tem um vídeo que eu fiz mostrando um pouquinho. Mas nele você coloca o seu combo. Então, por exemplo, você tem 5 e 4. A gente coloca o nosso board. 6, 2 e 4. E a gente coloca um range do vilão. Então, o vilão... Vocês concordam comigo que se a gente deu limp e ele não isolou, ele tem pouquíssimo Ais, Rei, Dama e todos os pares? Sim, já pode excluir essas mãos. Então, de forma simples, ele tem pouquíssimo Ais, né? E ele tem pouquíssima Broadway. Eu não vou nem entrar em conceito de peso de mão aqui, eu vou fazer bem simples pra vocês, mas a gente pode dizer que o range dele seria alguma coisa assim. Todo mundo consegue visualizar isso aqui? Sim, consigo. Massa. Quando ele donka, ele te diz, cara, eu tenho alguma coisa. Então, ele pode doncar a sequência, um bebê? Tocar a sequência do bebê. Você acha que se ele tem um 5 e 3 aqui, ele donka? Eu acho que não. Uma parte muito pequena das vezes, né? Sim. 7 não existe, 2 pares, você acha que ele donka? Um pouco mais, né? Porque tem muito draw, né? Aí ele pode ter medo, Sim. mas ele faria um size mais alto. Você não concorda? Concordo. O 6, será que ele donka? Uma parte, Vocês acham né? mais provável. Mais provável. Botar 55%. Então, o 8, o 4 ele donka? Fish donka, né? Fish donka. Então, a gente vai... Isso aqui que a gente tá fazendo é o filtro do range. Ele fez uma ação, então ele passou uma informação pra gente. Aí com base nessa informação, a gente tá filtrando o range que ele teria em relação a isso. Então, aí a gente vai filtrar todo esse range dele em flop, turn e river. E no river a gente vai ver que a gente tem uma equidade muito grande em relação ao range dele que dá check, turn. Não é? Vocês querem ver? Então. Você acha que ele donka o 2? Pouquinho, né? Pouquinho. Pouquinho. Você acha que ele donka coisas aleatórias? Muito pouco, né? Muito Tem pouco, já vi no field. Tem ficha que gosta, mas muito pouco. Aqui eu tô arbitrando essas porcentagens, né? Provavelmente é muito diferente disso aqui. Você acha que ele donka flush draw? Uma parte, né? Uma parte. Uma parte. Você acha que ele donka open-ended? Uma parte. Uma parte. Acha que ele donka gutshot? Menos, né? Às vezes o recreativo não sabe nem o que é um gutshot. Então, Eu também não sei o que é o gutshot. gutshot é um draw pra sequência de uma carta. Então, por exemplo, ó, a gutshot aqui, ó. Quando você bota... Isso, broca. Broca, você entende? Ah, agora sim. Ah, então era um problema de tradução e não do sentido da parada. Obrigadão, valeu. A broca. Perfeito. Overcard? Difícil, né? Muito Isso. difícil, muito difícil. Então você vai arbitrando o range que o recreativo tem aqui e você vai filtrando ele. Então, aí bateu o turn. O turn foi um ice e ele não donkou. Então quando ele não donka, ele não tem... acertou na minha cabeça. Na minha também. Então ele tem bem menos flush, né? Ele só tem o slow play aqui de flush. A sequência, ele só tem o slow play. Aqui pode botar a mesma frequência. Então, o 2 pares, ele só tem o slow play, que eu acho que vai ser menos ainda, porque vai ter medo. O top pair, ele não tem ice, tá? Então, o par médio vai ter um pouquinho mais, porque acertou algumas coisas ali, mas eu acho que a maioria ainda continuaria, né? Ele tem sim o terceiro par. Ele pode ter o 2, né? Não doncando. Ele vai doncar um pouco, mas tipo, é bem pouco. Acho que ele vai ter mais não doncando do que doncando. Flush draw. E aqui são os draws, né? Que eu acho que ele não vai doncar. Então aqui seria o nosso range de donk. Aí quando a gente inverte aqui, fica só o range que ficou. Então, quando ele vai pro river e bate um 4, olha a sua equidade contra o range dele. 85%. E aí você tá com medo de value betar. Tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô te falando? Entendendo quanto de ficha a gente tá deixando pra trás aí, né? Perfeito, cara. Perfeito, exatamente. Então, o que você tira disso aqui? Primeiro, rever a sua tabela pré-flop. Pode ser uma gratuita da internet. Se você não tiver como investir em mentoria agora, em curso ainda, você consegue achar a tabela gratuita. O Kesley tem uma tabela também que é bem acessível. É um preço muito bom lá no Spring Ultrimax. Você pode conversar com ele. Primeira coisa é isso. Segunda coisa é correr atrás de um plano de jogo básico contra Fish. E isso eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Já te entregou ali, viu? Que você comprou a tabela com ele, mas não tá seguindo. O plano de jogo vai ser um pouco mais difícil de você conseguir de forma gratuita. Mas é a mentoria do Zero ao Pro. É esse plano de jogo todo, basicamente. E questão de mental e a tabela pré-flop otimizada pra Ipoca. Esse curso do Zero ao Pro. Eu acho que casa perfeito, assim, com esse nível que você tá agora. Mas se você não tiver como investir, é correr atrás dessa estratégia. Eu tô disponível pra tirar dúvidas pra comunidade. É gratuito. Qualquer dúvida é gratuita. Você pode me consultar. Então, correr atrás disso como segundo ponto. E terceiro ponto
O Flopzilla, ele tem a versão paga, gratuita e tem a versão paga. Ele é bem baratinho e ele vai te ensinar a entender isso. Esse conceito de filtro de range, esse conceito de o que é que eu tô value betando aqui, o que é que eu tô mirando. Porque aqui você vê que você tem um value bet claro. E você tem range, né? Se você beta aqui, ele vai te pagar ainda com 6. Acho que nessa parte aí, Então, aqui você não tem mais, né? Porque, tipo, o que que você toma. O que que ele te paga aqui? o pago flush só, né? E a Perfeito, sequência. perfeito. Então, você transformou sua mão em blefe. É verdade. Você transformou sua mão em blefe. Então, você só toma call atrás, você não value beta nada. E. Acho que aí toda a Precisa, questão é qual que é o máximo que eu posso apostar que ele me paga, né? No Não caso é, aí, o Zero Pro que você tava falando é aquele curso entre 3 pessoas que tem lá, né? tem a opção com 3. A opção de fazer ele em grupo, que você divide com mais 3 pessoas. E tem a opção individual, que é esse aqui, ó. Tem um videozinho explicando direitinho. Ele é bem pra essa galera mesmo, tipo, do 0 até o 5 ali. Então você vai pegar o pré-flop básico, eu vou te passar a minha tabela mesmo que eu uso contra Fish. Depois eu vou te passar o plano ABC de jogo. Você vai saber se é bet, second barrel, triple barrel, bet check bet, delay barrel, tudo isso daí. Não vai mais ficar na dúvida, você vai saber já o standard que você tem que fazer. E a parte de mental a gente vai conversar sobre variância, sobre gestão de carreira, gestão de bankroll. Porque às vezes você tá jogando direitinho, cara, mas você vai perder muitos torneios. O poker é assim, né? A gente perde mais do que a gente ganha. Então a gente saber lidar com isso é essencial também. Algumas técnicas ali pra você não jogar tiltado e tudo mais. Depois dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha no vídeo. E Nice demais, mano. me diga aí. Primeiro eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Já são quase 4. Eu tenho que grindar hoje. Cara, eu acho que dúvida, acho que tem um monte agora, né? Que quando a gente abre um pouco o leque de opções, a gente tem mais dúvida, né? Mas eu acho que já mudou um pouquinho assim a forma que eu penso o jogo, né? Um pouquinho que a gente conversa aqui, abre coisas que eu não entendia, Não, mas agora é procurar evoluir. massa, perfeito. Faça isso que eu te falei, cara. Primeiro vá atrás de seguir a tabela do Kesley lá, que ela é uma tabela que vale a pena pra galera que tá começando e já vai resolver muito o seu pré-flop. Segundo, correr atrás do jogo básico. E terceiro, criando a linha de raciocínio reg, pensando assim no filtro de range, que é isso aqui que... Mas isso aqui é secundário, tá? Primeiro é o pré-flop e segunda é a linha ABC. Beleza? Bola. Kesley, Beleza, demais. não dá pra gente ir até 17, cara, porque eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer volume, que hoje é sábado, hoje é maravilhoso o field. E aí, se eu não fizer o Gomes, que é meu coach, ele vai reclamar comigo no final do mês. Mas teremos novas mentorias gratuitas pra vocês também em breve. Curtiram? Curti demais, Eu velho. vou Muito parar. obrigadão, cara. Eu vou parar a gravação.